Olá, ouvintes da Pérola FM e Novas Canções. Eu estou chegando, Del Nogueira, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 29 de agosto, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versos de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: "Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão." Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." Ele lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. O profeta João Batista estava preparando o povo para o novo tempo, o tempo do Messias. E João Batista tinha feito críticas ao rei Herodes, porque ele estava vivendo com a cunhada. E na primeira oportunidade, a mulher conseguiu que o profeta fosse preso. E no aniversário do rei, sua filha dançou e encantou os convidados, e o rei prometeu dar-lhe o que pedisse. Pronto, a mãe já soprou a cabeça de João Batista. Assim, mataram o profeta, para a tristeza e desorientação do povo que o seguia. Quando João Batista foi preso, Jesus tomou uma decisão: voltar para a Galileia e começar o seu ministério. E aí, quando correu a notícia da morte do profeta, o povo sofrido acorreu a Jesus. E a palavra que segue a esta de hoje, a morte de João Batista, Jesus deu atenção àquela gente sofrida. Jesus, como sempre, cheio de compaixão. E foi naquele dia em que ele, a partir de poucos pães e peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas. E aí reviveu-se a cena do deserto, quando Deus
alimentava o seu povo peregrino com o maná. Foi um verdadeiro banquete. Esse banquete de Jesus, com o povo naquele lugar deserto, é exatamente o contrário do banquete de Herodes no seu palácio. Lá, no banquete de Herodes, foi servida numa bandeja a cabeça do profeta João Batista. Foi um banquete de morte. O banquete de Jesus, lá no deserto, foi um banquete de vida, de fé e de solidariedade. Então, foi assim que Jesus reagiu à morte do profeta João Batista. As comunidades cristãs, quando contavam essa história, mais de 30 anos depois, colocando-a por escrito, estavam sofrendo grande perseguição. Os cristãos que moravam em Roma estavam sofrendo grande violência, acusados de todo tipo de barbaridade. E a comunidade de Jerusalém já tinha passado por um momento muito difícil, no tempo de Estevão, o diácono, que foi morto a pedradas. E nos 3 primeiros séculos, os cristãos foram submetidos a muito sofrimento. Expulsão das cidades, prisões, sequestro dos seus bens, humilhações e morte nas arenas, em espetáculos públicos. Nesse primeiro período das comunidades nascentes, a leitura do martírio de João Batista inspirava os cristãos a se manterem firmes e fiéis, mesmo na perseguição. E para nós que estamos lendo e ouvindo esse texto hoje, qual será a mensagem? Eu fico pensando quão séria é a nossa condição de seguidores de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Temos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, a Boa Nova, como regra das nossas vidas. Somos também, então, portadores da mensagem do reino de Deus ao mundo. E claro que tudo isso é graça de Deus na nossa vida, mas também é uma grande responsabilidade. É uma graça que nos pede fidelidade, perseverança, mesmo nas adversidades, nas perseguições. O martírio de João Batista deve ser uma inspiração também para nós. Nós que muitas vezes somos tentados, muitas vezes somos perseguidos por causa da palavra de Deus. Então, essa narração da morte de João Batista, como eu disse, inspirou as primeiras comunidades a se manterem fiéis e perseverantes, apesar das dificuldades e das perseguições. De alguma forma, essa narração já vai preparando o nosso coração para os fatos da paixão e morte de Jesus. Afinal, Jesus levou até o fim a sua missão com firmeza e sem medo. Venceu, ressuscitou por sua fidelidade ao Pai
e a missão que ele recebeu de Deus. Então, para nós que estamos lendo e ouvindo hoje essa palavra, o martírio de João Batista nos chama também a levar a sério a nossa condição de discípulos e seguidores de Jesus. Que nós possamos tomar distância de uma vida cristã medíocre, acomodada e descomprometida. Que nós possamos viver o Evangelho com seriedade, com perseverança e com fidelidade.